Boa tarde, gente. Hoje eu estou aqui com uma missão de substituir a Luciane, que ainda não chegou, para apresentar essa palestra maravilhosa. E aí eu queria chamar o pessoal que está aí, quem puder e quem quiser vir aqui assistir essa palestra. A gente vai começar agora. Mais uma vez a gente agradece a toda essa direção maravilhosa do Pádua Negócios, Fábio, Aldo, a Prefeitura de Pádua, por proporcionar esse evento maravilhoso e proporcionar também essa abertura onde tantos profissionais maravilhosos estão aqui divulgando o trabalho deles e compartilhando o conhecimento deles com a gente. Hoje, a palestra de agora, ela é sobre gestação e pós-parto, um olhar multidisciplinar para a saúde da mulher. Hoje está aqui com a gente a doutora Delma, ginecologista e obstetra, a Luísa Conzendei, enfermeira, consultora em amamentação, né? E a Áquila Terra, fisioterapeuta e instrutora de Pilates. Elas vão falar um pouquinho para vocês e, ao decorrer da palestra, vocês podem ficar à vontade também, caso vocês queiram perguntar, compartilhar um pouquinho com elas também. Boa tarde, como a Angélica falou, eu sou a doutora Delma, né? Eu faço a parte da obstetrícia e ginecologia. E eu vim aqui falar de um tema que, quando os meninos falaram de pré-parto e pós-parto, me veio à cabeça muitas vezes o que as pacientes falam, que é o pós-parto. Então, eu vou deixar as meninas conversarem, né, entrarem, e depois eu vou falar a respeito da minha experiência desses anos todos e de como eu tenho visto a importância dessa visão diferenciada para a mulher, não só a mãe, a mulher na hora do pós-parto. Boa tarde, eu sou a Áquila, fisioterapeuta. Eu sou instrutora de Pilates, eu estou me especializando na parte de atendimento na gestação mesmo e pós-parto. E eu acredito que a importância, né, muitas mulheres ainda têm a visão de que a gestação você não pode se movimentar. E é totalmente o contrário, é um momento que você tem que ter esse cuidado, né, todo cuidado com o corpo, porque a gente sabe que são muitas mudanças que acontecem. E o pós-parto também, né, a maioria das mulheres tem a pressa em voltar ao corpo, o cuidado com a estética, né, um olhar diferente, porque a gente só olha para o bebê, né, a gente esquece um pouco da mulher, da mãe. Então, existe esse processo também no pós-parto em relação ao movimento. Boa tarde a todos, é um prazer, meu nome é Luísa, sou enfermeira, sou consultora em aleitamento materno, também sou enfermeira obstetra, mas atualmente meu foco é na amamentação, também sou professora e coordenadora do curso de enfermagem da FASAP, né, e falar de pós-parto, principalmente da amamentação, né, eu atuo nessa área há quase 10 anos, ou mais de 10 anos, e na minha experiência de atender muitas famílias, né, com relação aos principais desafios, dificuldades que surgem no momento do pós-parto, a gente percebe que o aleitamento materno ele é uma temática que às vezes é um pouco subjugada pelas famílias, né? Que elas acreditam que é instintivo, que ele vai acontecer naturalmente, mas que infelizmente para a grande maioria das mulheres não acontece dessa forma, né? Então a consultoria de amamentação ela tem esse objetivo de auxiliar as mulheres nessas dificuldades, nesses desafios que podem surgir nesse momento, né? E aí a gente atua também com o bebê e com a mulher, né? E a gente sabe o quanto que isso pode fazer diferença quando tem um acompanhamento especializado nesse momento, né? Porque a gente tem aquela ideia da amamentação, não, é só colocar no peito que vai rolar, né? Mas na prática, infelizmente, não acontece assim para todo mundo. Eu vou falar assim, Luísa, eu tive o prazer de ter o acompanhamento da Luísa, da doutora Delma também no meu segundo parto. E assim, mesmo sendo mãe de segunda viagem, eu nunca imaginei que a Luísa fosse ter tanta importância. Eu já tinha sido mãe depois de 10 anos. Eu tive meu segundo filho. E assim, na primeira foi exatamente o que a Luísa falou. Eu achava que era natural, instintivo. Graças a Deus eu tive lá um acompanhamento, porque a minha primeira filha foi prematura, então automaticamente eu já tive um acompanhamento. Mas eu não sabia que fazia tanta diferença. E o engraçado é que quando eu contratei a Luísa para fazer isso antes, né, do bebê nascer, que é muito importante, a gente acha que tem que esperar o bebê nascer para depois a gente fazer esse acompanhamento. E quanto mais tempo ela consegue acompanhar a gestante,
mais estrutura a gestante vai ter para não se sentir segura. E aí eu ficava com ela assim, Luísa, eu tô com vergonha, porque eu sou mãe pela segunda vez e tem coisa que você tá falando aí que eu nunca vi. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, Luísa, exatamente disso. Então, melhor preparação que a mulher pode fazer para amamentar é informação, é conhecimento, né? O quanto antes ela puder, melhor. Mas eu, particularmente, né, quando eu vou oferecer meu serviço, eu tenho a consultoria pré-parto, pós-parto, tem, né, o curso preparatório para cuidados com o bebê. Mas a questão é muito importante essa preparação antes do parto, porque a gente consegue prever situações que podem acontecer, preparar a mulher para a ocorrência, né, desses desafios que podem surgir, o que esperar de fato da amamentação, porque cada bebê é de um jeito, vai ter bebê que vai pegar o peito, vai ter bebê que vai demorar um pouquinho para iniciar esse processo de amamentação. Né, trabalhar essas estratégias, o que eu preciso fazer o quanto antes essa mulher começar a amamentar, independente da via de parto, cesárea, parto vaginal, né, essa a gente chama da golden hour, né, que é a primeira hora de vida do bebê. A gente sabe que isso vai fazer diferença, principalmente no processo de descida do leite, no vínculo, né, estabelecer e se o bebê não pegar também, a gente tem também um tempo, a gente consegue atuar em algumas estratégias. Então, a melhor preparação que ela pode ter é a informação, é estudar, é se preparar, se possível ter um acompanhamento especializado, se não buscar aprofundar o conhecimento acerca da amamentação, porque é isso, né? Às vezes a gente está preocupado com enxoval, né? Aqui é tudo lindo, tirar foto, ensaio de gestante, que tudo isso é importante, mas também a gente precisa se preparar nesse sentido. A gente fez o acompanhamento desde antes da gestação, porque se por um acaso precisar de algum tipo de atendimento no pós-parto, eu falo que a gente vai ali resolver problema. Porque aí a mulher está lá com uma fissura, já está com uma mama ali engurgitada, está com alguma dificuldade, e aí a gente, além de resolver aquela situação, a gente tem que passar todas aquelas informações em relação a tempo de mamada, transferência efetiva de leite, porque não é só mamar, né? Ele tem que, de fato, conseguir esvaziar a mama, fazer aquela ordenha adequada. Hoje, né, a Áquila está aqui, hoje a gente tem, né, a tecnologia nos favorece, a questão dos diagnósticos, a gente tem a língua presa, que é comum, a gente tem o torcicolo congênito, que às vezes tem que fazer algum tipo de intervenção. Então, são várias também a importância desse apoio multidisciplinar e multiprofissional no acompanhamento do bebê. E é um momento também que a gente chega com a mãe extremamente vulnerabilizada, né, no pós-parto. Né, tem um livro da Laura Gutman, que eu gosto muito, que ele chama de 60 dias de neblina, que ele fala que o puerpério ele é um momento onde a mulher, de fato, não se lembra de detalhes do que ela está vivenciando. Então, assim, pode ser o 10º filho, né, que cada filho vai vivenciar de uma forma. Ah, mas a minha primeira filha eu amamentei, a segunda também. Quando chega na terceira, você já percebe um desafio que você não tinha experimentado antes, né? Cada bebê é único. Então, vivenciar a mulher nesse processo, acompanhar esse binômio, auxiliar nas dificuldades e ter esse olhar para a mãe também faz toda a diferença. Aí tem mãe que eu chego desesperada porque queria fazer tudo certo e porque deu uma mamadeira. Eu falei assim, calma, foi o que deu, assim. Aí a gente vai trabalhando, vamos trabalhar. Existe a amamentação ideal, que está ali nos livros, que está nos manuais, e tem a amamentação que é possível. E aí a gente vai ajustando de acordo com a necessidade da família. Essa questão que você falou sobre a informação e esse preparo antes é muito importante, que a gente praticamente não tem, principalmente na amamentação, né? Eu também tive a ajuda da Alaine, e essa importância de explicar também que pode ser que não dê certo é muito importante, porque eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que amamentar. Então, nada tirava, eu não estava nem aí as noites mal dormidas, o que ia dar errado, eu só pensava que eu tinha que amamentar. Então, se em algum momento eu tivesse que dar mamadeira, graças a Deus deu certo, mas se eu tivesse que dar mamadeira, eu não sei o tamanho da frustração que seria. Era informação que eu não tive antes, que eu acho que é muito importante, né? Eu, às vezes, atendo a mãe desesperada, né? Às vezes a bebê está com alguma questão, está com dificuldade de abocanhar a mama, às vezes perde mais peso do que poderia, então a gente vai ter que intervir de alguma forma. E tem as outras alternativas, né?
A gente tem aí a colher dosadora, a gente tem um copinho, mas nem todo mundo tem a sonda, que lógico que tudo bem, muito bem indicado. Nem todo mundo se adapta, às vezes o bebê não se adapta. Então, às vezes, a única alternativa que vai funcionar é uma mamadeira. E esse bebê precisa ser alimentado. Então, assim, eu falo, vamos resolver o problema do bebê, precisa ganhar peso, precisa crescer, depois a gente resolve a questão da amamentação, né? Isso é muito importante. Aproveitando, doutora Delma, eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso também, se ajuda, né? O que eu vejo também não é só a falta de informação por parte da gestante. É uma cobrança, né, que você acha que aquilo tem que ser perfeito, né? As pessoas veem aquilo como uma perfeição e o próprio familiar, na tentativa desse que seria o suporte, é isso que eu acho muito importante, que seria a pessoa, que seria o seu suporte, que vai lá te ajudar, também atrapalha muito, porque quando o neném mama toda hora, ele não consegue entender que a quantidade é muito pouca, que ele precisa mamar toda hora, tá com fome. Aí ou vem a avó, ou vem a sogra, ou vem a mãe, e isso para a mulher que está amamentando é uma tragédia, porque ela não sabe para onde que vai, por falta de informação. Quando ela tem essa informação no pré-parto, ela já vai, não vou fazer. Eu vou fazer aquilo que eu aprendi que eu tenho que fazer. E essa incongruência de informação por parte do familiar atrapalha muito mais a amamentação no pós-parto do que se a pessoa não intervisse. Vai dar o apoio, mas não precisa ter essa intervenção. É o que você está falando. Você se põe numa situação que, para ser uma mãe, ela tem que fazer isso e da forma como ela convencionou na cabeça dela. E é o que ela está explicando, são várias formas. E se o familiar ou a pessoa que está próxima, até mesmo na casa de saúde, né, a gente tem essa desinformação até do próprio profissional de saúde, que ele vem com aquela chuquinha e aí achou que resolveu o problema. Mas quando chega de manhã, você vê aquilo, você fala, meu Deus, metade do caminho que já podia ter sido percorrido foi perdido. Então eu vejo muito isso também, dessa conscientização, que se você fala antes, você sabe o que você vai falar. Agora, se você não tem esse conhecimento, você fica cada vez mais inseguro. E eu acho que essa história de querer amamentar piora, porque você faz uma liberação de cortisol, de noradrenalina, não tem leite que apoje, não tem essa apojadora, porque você está tão estressado, querendo fazer aquilo que não consegue. Quando eu tenho oportunidade de acompanhar essas famílias antes, eu sempre convido. Eu falo, convida quem vai ficar com você no pós-parto, né? Seja sua mãe, sua sogra, algum familiar, o marido, para participar também dessa conversa, porque é importante que todo mundo esteja informado com relação a isso. E os dados mostram que as mulheres, que as mães amamentaram, elas têm mais chance de amamentar. Justamente essa questão do apoio, né? Porque se a mãe amamentou, se ela conseguiu, ela vai dar esse reforço positivo, né? Ao contrário, se a mãe teve alguma dificuldade ou alguém próximo, isso pode influenciar negativamente na amamentação. Eu lia muito, né? E eu tinha a ajuda da Alaine, então eu fiz isso, eu tapei o ouvido. Dá mamadeira que está com fome, dá o peito de novo, o seu leite não está sustentando, então eu tapei. Seu leite é fraco. Eu não estou ouvindo nada, tá mamando, tá saindo leite, tá saudável, tá tudo bem, vou seguir. Ainda bem que você teve essa condição, porque na maioria das vezes, eu até queria perguntar isso para a doutora Delma, se dá diferença. Por exemplo, a senhora que acompanha a gestante, você sente que tem uma diferença quando a gestante tem esse acompanhamento? Porque, assim, eu como mãe, eu me via numa situação onde parece que a gente vai ser julgada se a gente não conseguir amamentar. Mas muitas vezes não é por não querer ou por não tentar. Muitas vezes, fisiologicamente, a mãe pode ter algum empecilho que ninguém tem que estar julgando ou querendo que seja diferente. Durante a gestação, a senhora indica, a senhora vê que é diferente? Fala um pouquinho pra gente. Normalmente, a gestante que tem esse acompanhamento, ela tem uma outra visão daquilo, né? E ela consegue entender os mecanismos, né? Porque você conversa, você explica. Muitas vezes ela acha que ela tem que ter leite na gravidez. Ela não entende que só depois que você tiver ocitocina, prolactina, que tiver o estímulo, é que realmente você... Mas aí tem a outra que fala, mas eu tinha leite quando eu tinha 6 meses. Ela fala, caramba, por que a outra tinha leite quando tinha 6 meses e eu não tenho agora, que já nasceu? E eu vejo isso é muito importante, porque a informação, como ela falou, já ajuda. Eu tenho gestante que quer, paciente pós-parto, né, que quer amamentar,
ela não conseguiu, até porque ela não teve o suporte, né? Não procurou uma ajuda antes. E às vezes não tem uma ajuda na hora, não conhece alguém. E ela se transforma numa pessoa depressiva. Porque a partir dali, todos os problemas se transformaram. Que ela acha que aquilo que ela podia fazer pelo bebê, ela não consegue fazer. E aí ela fica triste, ela chora, porque ela quer, ela não consegue, ela quer, ela não consegue. Então eu acho que essa informação, porque a gente fala de pré-natal, né? Muitas vezes no pré-natal você fala, o marido tem que vacinar porque ele vai tomar conta junto do bebê, hoje a gente faz a DTPA, os familiares próximos fazem a vacina, mas não tem essa informação. A gente faz muito do físico, mas o emocional no pós-parto, a gestante durante a gravidez e no pós-parto é muito importante. E a amamentação é uma das coisas mais cobradas. Você estava falando do corpo, depois a gente vai falar sobre isso, mas a amamentação e é o suporte, né, que sem comida o bebê não tem, né, na cabeça da mãe ele vai morrer porque eu não estou fazendo o suficiente. Eu acho que isso teria que ser uma das coisas faladas no pré-natal, para que o familiar, a família e a gestante soubesse o que está passando no organismo dela. Porque ela não sabe, ela nem sabe qual é o passo. Por que que quando o hormônio cai os hormônios da gestação, vem a prolactina e é a partir daí que a vida vai desenrolar. Ela não tem conhecimento, então isso é muito importante porque eles podem também passar isso para elas. E é interessante, né, Luísa, que a Luísa ela leva um avental com a reprodução do mamilo e ela mostra os detalhes, porque muitas das vezes eu acho que pode acontecer o seguinte também, às vezes a mãe ela fica constrangida de perguntar, isso é normal? Olha o meu bico do peito como tá, não sei o quê, porque a gente acha que tem um padrão. E aí, Luísa, o que você indica assim, para essa mãe? Para ela trazer, além do pessoal que vai estar ali no apoio dela, você indica mais o quê? Desses medos? E se não amamentar? Por exemplo, a mãe que não conseguiu amamentar, não conseguiu produzir leite. Você também indica, você também dá esse suporte? Como é que funciona? Claro, assim, a gente tem que pensar, por que ela não conseguiu, né? A gente tem que, porque às vezes ela não conseguiu, mas por quê? Às vezes é um bebê que tem anquilocosia, que é a língua presa, não faz o estímulo adequado. Às vezes ela não oferece o suficiente, às vezes tem uma chupeta que pode atrapalhar, tem a tal da confusão de bico. Existe algum fator biológico, né? Que biologicamente falando, a gente sabe que o estresse vai ser um dos principais pontos que podem contribuir para demora da descida do leite, para a pojadura e tudo mais, né? Então, entender, né? A gente está falando, às vezes mãe que tem cirurgia prévia de mama, né? Cirurgia de redução de mama, dependendo da técnica, se foi uma cirurgia mais recente, né? O próprio prótese de silicone, em alguns casos, a gente percebe, se a mama era muito pequena, se a prótese é muito grande, a gente pode perceber algum tipo de dificuldade. Eu, assim, apesar da literatura falar que não tem evidência, eu particularmente já vivenciei alguns desafios com a prótese de silicone. Né? Então, primeiro passo. E, fora isso, é uma mama hipoplásica, que é uma coisa que a gente consegue identificar com facilidade, é o hipotiroidismo que não é tratado, que são os fatores biológicos, que a gente vai perceber, não tive leite. Agora, fatores externos que a gente precisa observar. Alguns eu consigo contornar, né? Se é da confusão de bico, a gente tem a sonda, se é porque a pojadura demorou, eu precisei oferecer uma mamadeira e o bebê está com dificuldade de pegar o peito. Então, a gente tem algumas estratégias para poder tentar reverter. Eu tive uma paciente, eu gosto da situação dela, ela tinha redução de mama, ela era enfermeira, e ela pegou uma pneumonia após o parto, né, uma bactéria resistente, ela ficou 15 dias internada. Eles fizeram de tudo para sacar o leite dela na época da internação, ficou na UTI, porque aí desconfiavam que era do leite e tal, eu sei que enfim, recuperou, o bebê em casa na mamadeira. E aí, quando ela retornou, a gente fez a relactação, que é a técnica da sondinha, que a gente coloca a sondinha no bico do seio, coloca a fórmula ali e o bebê estimula o seio, né, a mamar. Esse estímulo fez com que o leite dela retornasse e ela amamentou o bebê, né, até quase 4 anos. Eu me lembro que eu encontrei ela um dia, ela falou, Luísa, agora eu quero tirar, me ajuda. E ela ficou assim, quase 3 semanas afastada da bebê. Quando ela internou, o bebê tinha 15 dias de vida, né? E a gente fala que eu vejo o período mais crítico da amamentação os primeiros 15, 20 dias, né? Que é aquele período de adaptação. Depois que passa esse período, vai, né? Mas a gente tem, por exemplo, a livre demanda, né? Bebê recém-nascido, a gente não pode trabalhar com livre demanda, porque recém-nascido tem que ter 4 horas, 5 horas. Aí tem a tal fez hipoglicemia, aí fica mais molinho, aí não acorda, aí não mama. Então, enfim, a gente tem que ter aquela demanda controlada de 3 em 3 horas, avaliar essa
qualidade da mamada, se de fato ele suga bem, a tal da posição e da pega. É a primeira coisa que a gente observa, né? A técnica. Eu falo que a amamentação tem técnica. É o jeito de segurar o bebê no peito, é o jeito que o bebê abre a boca para poder pegar. Então, tudo isso a gente precisa observar. E resolver isso tudo, não conseguiu? Então, vamos investigar mais a fundo, que pode ser que tenha alguma questão ali impactando. E a questão do cansaço? Como que você vê essa questão do não dormir? Porque quando você está no pré-parto, né, você já pensa assim, nossa, tô doida de vontade de ver o bebê, eu quero botar ele no colo, tudo que você quer ver é a carinha do neném, né? E bate aquele cansaço de você saber que, se for livre demanda, o neném chorar e mamar a noite toda, mas também se ele tiver que acordar para mamar, essa relação de entender no pós-parto imediato, que é esses primeiros 15 dias, né? De entender como que isso também não é fácil, né? É uma relação que ela está dando uma entrega grande para poder conseguir. Eu vivenciei isso na pele, né? E assim, para mim o mais desafiador é a privação do sono, né? E o que acontece? O bebê quando amamenta, a gente é a única pessoa que pode resolver esse problema, né? Então, algumas estratégias que eu indico é amamentar o melhor possível durante o dia, né? Então, ter uma rotina mais intensa de amamentação durante o dia, observar essa qualidade da mamada. Tem uma técnica de compressão de mama que eu gosto, que é comprimir a mama na parte superior, que a gente manda mais leite para o bebê. Só que assim, o peito tem dois problemas, né? Ele resolve todos os problemas e ele resolve todos os problemas. Então o bebê ele vai acordar não só por fome, às vezes porque tá com frio, porque tá com a fralda suja, né, e tal. E aí a gente acaba colocando no peito para voltar a dormir, né? Mas a gente tem que ter essa conversa com a mãe, né? Que é isso, nem tudo é fome. Às vezes ele vai pro peito porque ele acordou, mas não necessariamente aquele momento é fome. Identificar esses sinais, né, de fome, do qual é o motivo do choro, ajuda bastante. No Instagram delas, sempre elas colocam dicas, né? Luísa, doutora Delma, Áquila sempre coloca umas perguntas que ela recebe, que às vezes, né, são... Conta uma, Áquila. É porque essa ela sabe. Uma pessoa, eu chamei, né, conhecida, falei, você precisa vir. Ela tava de barrigão, gente. Eu achava assim, gente, essa menina tá quase ganhando. Não, ela tava de 6 para 7. Ela tava de 4 meses. De 6 para 7 meses. Eu falei, poxa, vem pro Pilates, vai te ajudar. E ela andava, sabe, assim, parecia que tava nas últimas. Aham. Aí eu falei, você precisa vir pro Pilates. Não, eu tenho muito medo de dilatar. Aí eu falei, peraí, o que você pensa que é o dilatar? Na hora que você agachar, o bebê vai cair? Isso é a falta de informação, né? Que justamente quando você tem um profissional vai te orientar quanto a isso. Uma das justificativas de não se fazer nenhuma atividade física é quando você tem incompetências no cervical que você tem que costurar e aí essa situação você pode dilatar. Mas a partir do momento que você também fez a cerclagem ou botou o pesário, você pode fazer atividade física de acordo com aquela sua limitação que você tem. Não tem como, né? A dilatação é uma coisa muito demorada, muito difícil. Tem-se essa história, a pessoa chegou nascendo, só no grande múltipla, que o colo já abriu, é muito difícil isso acontecer. E muito pelo contrário, quando você faz o Pilates, quando você faz o exercício físico, isso vai te ajudar a ter essa musculatura forte, para na hora que você precisar dela, ela poder te ajudar a fazer aquilo que ela precisa fazer, que é botar o nenenzinho para fora. Que não é fácil, né? É outra situação também que a gente acaba romantizando o parto e o parto não é romantizado. É uma coisa de dificuldade, tanto para um quanto é um trabalho, né? Literalmente um trabalho. Que a gente acabou esquecendo, né? Porque como tem tantas poucas pessoas que passam por isso, ficou como se fosse uma coisa do passado. Mas quando acontece, a pessoa fala, meu Deus, como que eu estou passando por isso? Então, o exercício físico ajuda demais, porque encurta. Aquele sofrimento que seria de 12 horas, ele consegue ser muito mais curto e você consegue ter uma amplitude, ter uma força muscular muito melhor para botar o bebezinho para fora. É importantíssimo isso. Só que, infelizmente, criou-se uma cultura que grávida é doente. Não é. Grávida é uma pessoa normal de limitações de acordo com o evoluir da gestação, que é muito mais saudável quando a gente tem atividade física dentro dela, né? Não tem a menor dificuldade em relação a isso. E de vez em quando ela posta essas perguntas para a gente compartilhar. Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, convidar o pessoal para a próxima palestra que eles já vão se organizar aí
umas dentistas maravilhosas que vão estar aqui falando um pouquinho mais da importância, né, do cuidado. Enfim, quero agradecer vocês por essa aula que vocês deram aqui e dizer que eu acho que o que fica, né, muito, antes das pessoas terem medo, como a Luísa falou, como vocês falaram, é o conhecimento, é a informação, é o tirar dúvidas com o profissional adequado. Porque não adianta a gente achar que o Google, o ChatGPT, a inteligência artificial vai entender o nosso caso, que a Luísa vai estar olhando para o seu peito, que a doutora Delma vai estar olhando se você pode ou não fazer uma atividade física regular e que a Áquila vai estar ali direcionando a mãe para não ter o medo de expulsar o neném com a atividade, mas ainda segurar, né? E ainda ter menos dor. Então, eu queria agradecer vocês, meninas, e dizer que muitas gestantes possam ter o prazer e o privilégio de estar com vocês, compartilhar desse conhecimento de vocês. Eu posso falar como cliente das 3, né? Desse atendimento humanitário, dessa coisa de gostar de acompanhar a gente. Eu lembro quanta... Nossa, o medo. Eu falo, doutora Delma, acho que é agora. Calma, vai, não vai. O dia que foi, a gente não estava nem esperando. Ela estava dormindo. Mas, assim, é muito bom poder contar com pessoas que, além do conhecimento que vocês têm a disponibilidade de atender o paciente de uma forma individualizada e humanizada. Muito obrigada, meninas, em nome do Pado Negócios. Eu agradeço vocês por esse assunto. E lembrando, o acompanhamento multidisciplinar é essencial. Vocês querem falar alguma coisa para finalizar? Eu só queria agradecer, né, o convite, realmente levar essa informação que às vezes é muito difícil, né, as mães terem, tanto do pré-parto, do pós-parto. É muito importante elas terem esse conhecimento e quebrar todo esse medo, né? A gente sabe que é difícil essa orientação, esse acompanhamento, esse cuidado do pós-parto. Elas precisam, né, desse acolhimento, desse apoio. Então, só queria agradecer pelo convite. Também queria agradecer, um prazer, né, participar desse bate-papo com vocês, né? E aí o pós-parto ele é um período muito sensível, né, em vários aspectos. Questões hormonais, de mudança de família, né, de configuração familiar e hormonal. Nossa, e aí é uma loucura, e aí a gente tem um bebê, a gente tem... São muitos desafios, né? E eu acho que a gente deixar de romantizar, né, e entender quão real ele é, né? E eu acho que as mulheres, a grande maioria, não estão preparadas para vivenciar. E aí, com todo o pacote, com o corpo, com a amamentação, com a própria via de parto, seja cesárea, seja vaginal, né? A dor, o desconforto, a recuperação, né? E aí, isso tudo tendo que dar conta, eu falo, manter um bebê vivo, né? Porque nos primeiros dias a gente quer manter o bebê vivo. E aí cada um chega e fala uma informação diferente, a gente não sabe para onde a gente escuta. Então eu acho que o apoio profissional vai fazer toda a diferença nesse aspecto. A gente puxar a mulher para si, mostrar o que ela tem, o que ela pode fazer, né, a partir dali, e estar sempre atento, né? Que são muitas questões, sempre que necessário a gente intervir. Obrigada, gente, foi um prazer. Eu também gostaria de agradecer. Quando eu vi o assunto, eu falei, gente, como é importante, porque a gente vê muito hoje, né, Instagram, aquela coisa linda, a mulher tá linda, tem um neném, sai maravilhosa, maquiada, que não é a realidade de todas as pessoas, né? Muita gente, quando sai dali, tem que assumir a casa, não pode chorar, ela não pode nem dizer que tá triste, que tá querendo descansar, porque não só dentro da cabeça dela, ela acha que ela não pode, como ela acha que as outras pessoas vão achar que ela não é perfeita. Queria que a gente pudesse passar, que a quem estiver do lado, que estiver na rede de apoio, entenda essa parte, que é uma transformação, exatamente tudo isso, é hormonal, é físico, e que quem está do lado pode só apoiar. Não precisa impor aquilo que foi dele ou aquilo que ele acha que é o correto. Deixar esse apoio, ou a ajuda, já é muito importante. E que cada um que, quando faça o pré-natal, tente fazer, tentando entender que é uma mudança. Você vai mudar a sua vida. Por isso que a gente pensa tanto antes se vai ter ou se não vai ter, porque é uma mudança importante, que não é para pior, mas é um momento. É passar daquilo e tentar passar da melhor forma possível. Eu agradeço demais o convite, adorei estar com vocês. É muito importante estar aqui, tentar ajudar quem vai passar por isso de novo. E foi
foi um prazer fazer seu pré-natal também, foi muito bom. A gente dividiu muita coisa e foi muito legal. Obrigada por tudo, tá? Obrigada, meninas. Muito obrigada.